Então, sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro, né? Para mais um comentário do nosso Evangelho. Que possamos absorver todos os ensinamentos de hoje e colocá-los em prática. Noeli, a casa é sua, querida. Só para prece. Então, Sempre sua. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, que assim nós nos concentremos melhor, nos ligando ao Centro Espírita Natalício de Jesus, que nesse momento também está fazendo o Evangelho de hoje, nos ligando também aos nossos amigos espirituais, nossos espíritos protetores, a Jesus, nosso Mestre amado, e a Deus, nosso Pai Criador. E assim, envolvidos nesse amor de nosso Pai, no amor de Jesus, nós vamos rogando para que tenhamos um bom Evangelho, que a pessoa que for fazer o Evangelho esteja inspirado pelos ensinamentos do nosso Mestre querido, e que nós também saibamos aproveitar esses ensinamentos, como a gente sempre diz, vivenciando na nossa vida, no dia a dia, a cada instante. E tem uma amiga querida nossa, que quando ela tem dúvida, outro dia eu usei isso e achei muito bom. Se você tem dúvida de alguma coisa que a gente vai fazer, não tem certeza se é bom ou não, pensemos o que Jesus faria. E quando nós pensamos o que Jesus faria, toca o nosso coração e a gente tem a melhor atitude. E assim, glorificando o nosso Pai, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Lembrando que glorificar a Deus é estar em harmonia com as leis de Deus. E a harmonia com as leis de Deus é o amor, o perdão, a caridade. Assim seja, que Deus nos ilumine a todos. Obrigada, Noeli. Cleide, a casa é sua, querida. Então, boa noite a todos, né? E que Jesus nos acompanhe, né, durante esse Evangelho, e que os nossos mentores nos orientem, né, para que a gente tenha uma boa compreensão da parábola que nós vamos refletir hoje. A parábola de hoje, ela está em Mateus, no capítulo 13, versículo 44, e é a parábola do tesouro escondido. Então, estamos dando continuidade aí, né, o que nós estamos fazendo já algumas segunda-feira, falando sobre as parábolas que Jesus usava para dar os seus ensinamentos aos discípulos, né, para que eles dessem continuidade à missão dele aqui, que era a missão de explicar sobre o reino dos céus. Porque até então, né, os hebreus, para eles, os ensinamentos de Moisés estava parado naquele reinado ali terrestre, porque era aquilo que eles tinham a capacidade de entender na época. E Jesus veio com a revelação falando que o reinado não era esse reinado que eles estavam ali atentos, né? Era um reino. Nós temos até no capítulo 2, que a gente vai começar a estudar nas quarta-feiras, né, que fala a respeito do reino de Deus. Quando, né, que sempre, né, Jesus questionando, né, se ele era o rei, e ele falava: o reino não é desse mundo. E ele precisava explicar isso para os discípulos. Então, ele usava de parábolas para explicar, para ele explicar sobre esse reinado, sobre o reino, falando das parábolas, as narrativas, né, depois que aconteceu na época, como motivo
dar novos ensinamentos, lição de moral, uma forma assim, de bom comportamento. Então, ele usava essas coisas do cotidiano, essas parábolas, né, esses fatos do cotidiano, para tentar explicar sobre o reino dos céus. O reino que até então eles não conheciam. O reinado para eles era aqui e agora na terra. Né? Aquele que pode ter aqueles ensinamentos de Moisés, das leis de Moisés, que eles têm capacidade de entender como resolução dos problemas terrestres. Então, ele usava as parábolas. E essa que a gente vai ver hoje, ela é chamada de parábola do tesouro escondido. Então, o que era esse fato aí do tesouro escondido, né, que tinha na época? Aí eu fui ver em alguns livros que acontecia o seguinte. Então, alguém tinha lá um tesouro e ele escondia esse tesouro num campo. Escondia de todo mundo, até da família. Em alguns livros que eu vi, até explicado que ele escondia, às vezes, até para não pagar imposto. E naquela época já era uma coisa assim, alta para ele. Então, ele escondia aquele tesouro. E acontecia que esse dono do tesouro morria e esse tesouro ficava lá sem ninguém saber desse tesouro. E aquele campo que não tinha dono, onde estava o tesouro escondido, alguém ia trabalhar naquele campo, arando aquele campo, achava o tesouro. Então, essa parábola vai falar dessa situação, né? De um tesouro que era achado porque alguém escondeu lá e ninguém sabia do tesouro. Então, eu vou ler a parábola e aí a gente vai conversar sobre o ensinamento moral da parábola. E aí, depois, no segundo tempo, eu vou falar sobre a utilização dessa parábola que Jesus fazia para explicar sobre o reino dos céus. Ele usava do que acontecia no dia a dia para poder explicar sobre o reino dos céus aos seus discípulos. Então, a parábola é assim, que está lá em Mateus, no capítulo 13. Parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. A hora que eu li, eu não conhecia a parábola. A hora que eu li, eu falei, acho que eu não li errado isso aqui, acho que eu não entendi direito o que esse homem fez com o tesouro que ele achou. Então, porque eu pensei assim, né? Li de novo e está lá. Um homem achou um tesouro escondido lá no campo, ele esconde de novo o tesouro, fica transbordando de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo com o tesouro que estava lá, o tesouro que ele tinha achado. Então, na minha, assim, aquela atitude imediatista, né, simplista, eu já fui falando, mas que absurdo. Ele acha o tesouro, esconde o tesouro, vende o que tem para juntar dinheiro e comprar aquele local que estava o tesouro que ele já tinha achado. Eu falei, mas não está fazendo sentido isso. Por que ele já não pegou esse tesouro que ele achou e ficou com o tesouro e mais os bens que ele tinha? Né? Aquela ansiedade que a gente tem, né, de achar a resposta logo, né, de ir concluindo rapidamente. Aí eu falei, deixa e entender melhor essa história aí, essa parábola. Aí, assistindo alguns vídeos espíritas, vídeos de outras religiões, aí tinha algumas explicações, algumas reflexões que eu não tinha feito nada, né? Eu já fui raciocinando ali rápido e sem refletir nas circunstâncias ali. E ali, então, em alguns vídeos explicava o seguinte: o que o homem fez? Ele achou um tesouro num campo que não era dele, ele vendeu o que ele tinha para ele ficar com aquele campo e trabalhar naquele campo até para achar mais tesouros escondidos. Então, bom, aí já tem um certo sentido. E aí, mais explicações, e aí eu também já comecei com mais calma a refletir sobre esse tesouro escondido, e aí
começou a surgir alguns ensinamentos dentro de mim, que eu estava parada lá há 2000 anos, né? Até antes, nessa minha conclusão rápida aí, sem muita reflexão. Eu estava lá atrás ainda. Aí eu comecei a pensar melhor, a ouvir mais coisas sobre essa parábola e refletir melhor. Aí eu fui começando a associar sobre esse tesouro escondido. Falei, não, vi nos vídeos, né, e nas leituras que eu fiz. Esse tesouro escondido aí, ele, de repente, ele vale muito mais daquilo que ele tinha e que ele vendeu, que ele se desprendeu daquilo que ele tinha. Esse tesouro escondido, ele pode ser um tesouro com bem duradouro. E aquilo que ele tinha poderia não ser, poderia ser uma coisa assim que tem um desgaste, uma coisa que acaba aqui, nesse momento. E o escondido, aquilo que não está à sua primeira vista, ele pode ser uma coisa muito mais valiosa, uma coisa eterna, uma coisa que vai continuar com você eternamente, como você é, um espírito eterno. Então, você já começa, depois que você chega nesse ponto aí de reflexão, já dá para você começar a fazer um paralelo aí desse tesouro escondido com aquelas coisas que realmente têm valor na vida, que realmente é um tesouro. O que é eterno para nós e que é muito valioso? A caridade, né, que a gente pratica, o amor que a gente tem pelo outro, o perdão. Então, esse tesouro escondido, ele é uma coisa que a gente tem que procurar, que a gente tem que trabalhar no campo, para a gente descobrir esses tesouros que vai ficar com a gente eternamente. E aí nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 9, algumas explicações sobre isso daí, falando que o que é realmente valioso para nós é aquilo que a gente nunca vai perder, que quando a gente desencarnar, a gente vai levar junto, que é o conhecimento, é a bondade, é o que você fez de bem aqui. Então, isso é um tesouro. Isso a gente tem que descobrir, isso a gente tem que achar, a gente tem que procurar nesse campo. O campo que é a vida da gente, né? Que é o nosso dia a dia. E, de repente, esses bens materiais aí que está à nossa vista, que a gente está usando, está usufruindo, é uma coisa que a gente não vai carregar em lugar nenhum. A gente vai desencarnar e vai ficar aí. E muitas vezes esses bens materiais aí que a gente tem que se desprender, ele custou uma coisa assim muito cara, custou assim uma ganância, uma competitividade muito grande, que a gente até enfrentou alguns atritos para conseguir isso. Uma vaidade, às vezes a gente tem por vaidade aquilo. E inveja. Então, na medida que a gente vai. Quer dizer, aquela inteligência de Jesus, né, de usar fatos do cotidiano para os ensinamentos, né? Então, essa parábola ela é muito rica, porque no início eu achei que o homem estava sendo bobo, né? Porque ele achou um tesouro, vendeu o que tinha para ir lá comprar aquilo que ele já tinha achado. Foi só fazer umas leituras, ouvir alguns vídeos. Cada vez que viu uma reflexão, alguém fazendo uma reflexão sobre essa parábola, dava para você associar esse tesouro escondido com uma quantidade de atividades, de sentimentos bons, das vivências, né, que a gente sempre tem falado aqui nos cursos, de coisas boas e que vai ter realmente valor na vida da gente, que realmente é um tesouro, uma coisa que vai carregar eternamente nessa encarnação, na próxima encarnação, e a gente vai só ter um crescimento nessa busca do tesouro escondido, na descoberta desses tesouros escondidos. E abrir mão daquilo que não tem muito valor, não, e que às vezes custou muito caro, custou muita competitividade, uma ganância, né? E coisas que você perdeu, assim, às vezes, muito tempo naquilo e deixando de procurar esses tesouros valiosos mesmo, que não está ali na sua frente, que você não está enxergando ainda. Então, essa parábola, ela dá
como é toda a parábola, né, essa lição de moral, que a gente precisa trabalhar no campo e ir em busca desse tesouro aí, desse tesouro que realmente vale. Ele é eterno, a gente não vai perder nunca, né? Mas, agora falando, né, do uso dessa parábola nos ensinamentos de Jesus, que é o nosso mestre, né, o nosso guia, o nosso modelo, né, aquela inteligência, aquela capacidade que ele tinha e paciência, né, para os ensinamentos, que na época estava muito difícil, mas que ainda hoje nós temos ainda dificuldade em entender algumas coisas. Eu mesmo, assim, de imediato, na primeira leitura, já atropelei tudo que o que poderia ali ter ensinado, né? Precisei ler várias vezes, buscar mais instruções para poder refletir sobre essa parábola aí. Então, ele, com a sua inteligência, com a sua capacidade, para ele ensinar sobre o reino dos céus, ele usa essa parábola. E aí ele fala assim na parábola, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto foi achado e escondido, e o homem vende tudo que ele tinha para ficar com aquele tesouro escondido. Então, o reino dos céus é um tesouro que a gente precisa encontrar, que a gente, às vezes, precisa deixar o que tem ali no nosso dia a dia, o que está perturbando a gente, e a gente ir em busca desse tesouro, porque achando esse tesouro escondido, trabalhando nesse campo que é a nossa vida, nós vamos encontrar aquilo que realmente tem valor e que vai ficar com a gente para sempre, que é a caridade, é o amor ao próximo, é o perdão que a gente conseguir praticar, né? O conhecimento, os valores morais. Então, isso é um tesouro. E o reino do céu é isso. O reino do céu, encontrar, né, estar no reino do céu, é encontrar esse tesouro. E se desprender daquilo que é ruim, daquilo que fez mal para que a gente valorizou demais e não vale nada. Então, ele vai falando, né, da importância que é a gente, no dia a dia, a gente buscar esses tesouros aí, aquilo que é eterno. E no dia a dia, a gente pode fazer isso desde o momento que você acorda. Você acorda e agradece, né, por ter um dia pela frente para você trabalhar no campo, encontrar esses tesouros. Você dar um bom dia para as pessoas, você entrar em contato com as pessoas que você gosta e perguntar se está precisando de alguma coisa. As pessoas que você tem algum problema, refletir sobre aquilo e praticar o perdão, aniquilar com as mágoas, né? Então, isso é você buscar esse reino dos céus, o tesouro escondido. Que, como Jesus fala, o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido. E o tesouro escondido são esses sentimentos bons. Então, esse é o reino dos céus. E a gente pode fazer isso no dia a dia. E no Espiritismo, ele esclarece bastante sobre isso daí, mostrando para nós que o reino dos céus não é um lugar onde você vai, que tá longe de você, e que vai ser depois do desencarne que você vai chegar no reino dos céus. Essa plenitude, essa sensação boa de você ter amor ao próximo, a sensação maravilhosa de você conseguir praticar o perdão quando você tem alguma mágoa, alguém que realmente te ofendeu, fez alguma coisa, e você consegue, através de oração, você consegue tirar aquele sentimento que está ali machucando você. E você fala, não tem problema não. Isso aconteceu porque a pessoa estava nervosa nesse momento, porque eu também dei um motivo.
Então, isso, você chegar nesse ponto é você estar no reino dos céus. É você encontrar um tesouro escondido. Então, eu acho que essa parábola, eu refleti que ele é uma prática da gente ter essa sensação de estar no reino dos céus quando você consegue achar esses tesouros que são os sentimentos bons que você pode ter e se desprender dos sentimentos ruins, daquilo que está te prejudicando. E para finalizar, eu acho assim que, por exemplo, nós, né, que nos reunimos aqui na segunda-feira, alguns, né, muitos de nós na terça, na quarta também, eu estou sentindo assim que hoje, agora, nesse momento, né, que nós estamos aqui conversando, falando sobre essa parábola, sobre esse tesouro escondido que a gente tem que vasculhar aí no campo daqui a nossa vida e ficar buscando esses sentimentos bons, se desprendendo dos sentimentos ruins. Eu acho que nesse momento que nós estamos todos aqui refletindo essa parábola, a gente está nessa sintonia com os reinos dos céus. Acho que a gente está com um tesouro na nossa mão, se a gente está com esse pensamento. Eu senti bastante isso daí na medida que eu fui lendo e buscando mais coisas sobre essa parábola. E eu espero que a gente continue assim, né? A gente termine a semana com esse sentimento de termos a possibilidade do entendimento do reino dos céus e sentir essa plenitude, sentir essa coisa boa dentro da gente, desses sentimentos bons, que faz com que a gente consiga sempre estar em evolução. Então, é isso que eu aprendi na lição de moral da parábola e na ligação, né? Nesse ensinamento que Jesus faz, comparando o reino dos céus com a parábola do tesouro escondido. Então, agradeço vocês, né, de estarem aqui me ouvindo e boa noite para vocês. Que fiquem com Deus. Obrigado, Cleide. Muito bom a sua explanação. Que todos nós tenhamos fé, ânimo e coragem para alcançarmos esse reino, né? Que é a nossa paz interior, nossa reforma íntima, né? Muito obrigada, viu, querida? Então, Moscozinho, por favor, a casa é sua. Muito obrigado. Então, eu convido a todos para relaxarmos o corpo e fecharmos os nossos olhos, não por uma questão de ritual, mas apenas para melhor nos concentrarmos e levarmos o nosso pensamento. E vamos rogando, através desses mensageiros de luz, que a nossa prece, que a nossa gratidão, através desses abnegados irmãos mensageiros de luz, chegue até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior. Nossos agradecimentos por esses ensinamentos que a nossa irmã Cleide nos trouxe, nos ajudando a encontrarmos o nosso tesouro através do entendimento claro e preciso da vida futura. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, pela bênção dessa oportunidade de tomarmos conhecimento, ciências desses ensinamentos. E aproveitamos, Senhor, que estamos todos juntos, e como disseste, onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei, nós aproveitamos para rogar ao Senhor que através desses mensageiros de luz, as nossas melhores vibrações de carinho e de amor sejam canalizadas a todos os irmãos necessitados nos dois planos da vida. Principalmente no plano físico, onde tantos sofrem com tantas modalidades de tristezas, de dor, de doenças, de falta de emprego, falta de alimento, por passarem fome,
São tantas as pessoas passando fome, dado a situação tão difícil que estamos vivendo, com esse custo caríssimo da vida, esse custo dos alimentos tão alto, dificultando o acesso por tantos irmãos. Por esses irmãos é que nós rogamos. E rogamos também ao Mestre querido, pelos doentes, nos hospitais, nos leitos de dor, aqueles que estão na UTI, que eles sejam transferidos para o quarto, num quarto tenham alta e retornem aos seus lares. Os acometidos pela doença de Covid, que eles vençam essa doença, que tenham fé, coragem, esperança, confiança em Deus e Jesus para vencerem essa situação. Aos seus familiares, para que tenham paciência com eles. Aos familiares que perderam seus entes queridos, que anteciparam sua vida para o plano espiritual, rogamos também força, fé, coragem e amparo espiritual. Pedimos também, Jesus, por aqueles que perambulam por essas noites frias, sem um teto, sem um lar, que eles consigam um teto. Se não conseguirem um teto próprio, pelo menos um abrigo para passar a noite. E lembramos daqueles que dormem no chão sob papelão, sob pedaços de madeira, os andantes nas estradas dormindo embaixo de viadutos, e tantos outros, Senhor. Olhai por esses irmãos. E rogamos por todos os trabalhadores do nosso Centro Espírita Natalício de Jesus e por todas as casas religiosas da cidade, em especial o nosso querido Natalício de Jesus. Por todos os seus trabalhadores em todas as frentes de trabalho, todos os professores e alunos que possibilitam o nosso entendimento, o nosso acesso a esses conhecimentos tão grandes, como disse a nossa irmã, para ajudar a encontrarmos o tesouro ideal, que é o tesouro eterno. E nesse momento, Jesus, rogamos ao Senhor por todos os trabalhadores que estão lá no Centro Espírita Natalício de Jesus, nesse momento, por todos que estão lá ouvindo a palestra, ouvindo a prece final, e que auxilie os mensageiros durante o passe coletivo, para que cada um que ali esteja receba aquilo que está precisando, em forma de saúde, em forma de paz. E durante o trabalho mediúnico, que todos os médiuns sejam assistidos, para que possam servir e amar, dando passividade aos irmãos domiciliados na pátria espiritual, para onde um dia nós retornaremos também. Por tudo isso, e por estarmos aqui, por essa oportunidade, nós vos agradecemos, querido Mestre, através da prece que nos deixastes, dizendo do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Não nos deixe cairmos em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem todos na paz e na alegria que vem de Jesus. Uma boa noite a todos.
Obrigado, Moscoso. Todos bem? Boa noite, povo. Obrigado. Boa noite, Fernandinho. Boa noite, tchau, gente. Povo, Boa noite, Tchau. obrigado.